noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui Déia Fernandes, começando mais uma live nessa terça-feira, 4 de fevereiro, exatamente às 22h56. Eu acabei me atrasando mais ainda porque me enviaram um vídeo sobre o coronavírus, né? E pediram, Déia, assiste aí e tudo mais. O vídeo do pessoal que trabalha com exportação, com agronegócio, e o título do vídeo que eu vou colocar, aliás, para quem não me conhece, Déia Fernandes, sou advogada, jornalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, internacionalista, e estou aqui na página Ecoando a Voz dos Mártires para a gente continuar falando sobre esse assunto que, querendo ou não, diz respeito à direito. Existem muitas fake news sobre coronavírus e tudo mais, e as pessoas aqui no Brasil estão muito preocupadas, principalmente porque o presidente Bolsonaro já autorizou que haja possivelmente um voo seja fretado para trazer os brasileiros que estão lá na China, justamente no epicentro dessa epidemia do coronavírus. Então, muitos estão reclamando da atitude de Bolsonaro, outros estão felicitando, e é lógico que a população de Anápolis, que é para onde, a princípio, será dirigido o pessoal que vem da China, a população lá está muito preocupada, eu vou trazer daqui a pouco as informações. Foi divulgado que o pessoal lá está desesperado, porque os brasileiros vão para lá. Finalmente vocês estão entrando aí. Muito boa noite, Eliana. O Moisés nunca falta e está sempre compartilhando. Para você que está nos assistindo agora, hoje a garganta está meio... Para você que está assistindo agora, se ainda não conhece a nossa página no Facebook, vai lá e se inscreve no Facebook, entra lá, tá bom? O Facebook não, perdão, gente, é que hoje a minha cabeça está meio assim. Se inscreve lá no YouTube, nós temos um canal Ecoando a Voz dos Mártires, precisamos de vocês nos dando apoio lá, então vai lá e se inscreve também, e aproveita, curte o vídeo, compartilhe, porque, infelizmente, eu sou bloqueada atualmente no Facebook para poder compartilhar nas minhas páginas. Então, deixa eu começar logo eu vou trazer algumas informações do Brasil e do exterior sobre o coronavírus, mas eu quero começar falando sobre um vídeo que jogaram lá na minha página, eu não me lembro mais quem foi, a querida que jogou, e falou, Déia, dá uma olhadinha, acho que foi a Ana, dá uma olhadinha nesse vídeo da live. Como eu amo meus seguidores e gosto de ouvi-los, porque eu tenho muito... Eu fui ver. É um vídeo do pessoal do agronegócio, vou colocar o link aqui também. Coronavírus, 2 pontos, ameaça ou especulação ao agronegócio. Então, pessoal dessa plataforma de informação está lançando a ideia de especulação, né? Inclusive dando exemplos com vírus no passado, em que a China, na realidade, só se deu bem com tudo isso, que muita gente vai ganhar dinheiro com isso. É um vídeo muito interessante que mostra o que a gente já sabe, porque, gente, olha só, eu creio que não precisa ter grande inteligência para saber que a China usa todas as suas tragédias para especular. A população, de fato, num governo genocida... é a Ana Silveira, obrigada, meu amor. A Ana acabou de colocar aí o link para mim, já me facilitou. Ela colocou aqui, mas eu vou colocar também na descrição, porque eu achei muito interessante o vídeo nesse sentido, porque traz a ideia que bate o pessoal do agronegócio, né? Que bate mostrando que a China manipula, e teve já seguidor meu que perguntou sobre isso. Boa noite, Cecília, boa noite a todos vocês que estão entrando, inclusive a Aninha. A China, ela usa, assim, todas as suas tragédias, ela utiliza de determinados instrumentos para se dar bem no mercado, né? E eles mostraram isso muito bem, com a gripe suína e tudo mais.
Só que tem um detalhe, isso é real? É. Um Estado totalitário, uma ditadura, a gente sabe, a gente vê isso no Irã, a gente vê isso em vários países que são ditadura, a gente vê na Venezuela que os ditadores eles costumam usar a sua população para objetivos espúrios. Então, assim, não me chamou muita atenção a má-fé da China nisso tudo, porque eu já sei o que é China, eu acompanho questão de violação de direitos humanos, não como não com uma, assim, uma profundidade maior na China, porque o meu trabalho é voltado principalmente para a violação de direitos humanos no mundo muçulmano, porém, eu acompanho, né, o que a China anda fazendo. Só que tem um detalhe que me chamou a atenção nesse título, para isso que eu quero, em relação a isso, melhor dizendo, que eu quero que vocês fiquem atentos. Quando o vídeo diz coronavírus, ameaça ou especulação agronegócio, entenda bem, eu vejo o coronavírus como as duas situações, ok? Porque quando coloca o ou, parece que é uma coisa ou é outra. Afinal de contas, o coronavírus é um vírus criado em laboratório, é um vírus que foi manipulado nesse sentido mesmo, para a China conseguir manipular. Sim, eu até acredito nisso. Só que não é só um vírus que eles estão permitindo a disseminação ou fizeram a disseminação, não foi só com esse objetivo, não foi ele na realidade ele não vem no seu bojo apenas com esse problema de facilitar a vida da China no momento que ela atravessa um problema econômico, e no vídeo explica muito bem isso, seria bom que vocês assistissem, mas veio também como uma ameaça, porque, gente, não reconhecer que 60 milhões de pessoas estão isoladas lá na China, só no local onde é o epicentro, tá, do surto, não reconhecer que um hospital foi feito em 10 dias, mais 2 estão a caminho aí, eles estão usando prédios diversos, inclusive estádios e outros tipos de prédios lá para receber a população. Hoje eu tive acesso e vou colocar, porque vocês sabem que eu tenho muito cuidado de trazer informações que eu posso assim, que eu posso comprovar, porque isso é muito sério. Eu não falo só como uma jornalista, eu falo como alguém que trabalha com direitos humanos e que tem que tomar cuidado com toda a informação que traz. E hoje, um jornal britânico trouxe a informação de um moço que filmou corpos sendo colocados dentro de ônibus na China. Ele mostrou alguns corpos ali sendo colocados, ele entrava no hospital, ele via pessoas ali gemendo, falou que viu a todos, e a gente sabe por quê. E eu vou ter acesso ao vídeo mostrando isso, só que me chamou a atenção, porque todo mundo leu na imprensa, que a China já está impedindo de as famílias fazerem os funerais com seus parentes, dizendo que é necessário para conter o surto, aquela coisa toda. Então, eles não deixam nem ter funeral. A família, ou melhor, a família não tem acesso nem ao paciente. Ele, assim que morre, jogado logo para ser. Jogado, porque é assim que a China faz, tá? Vamos ser realistas. E tem que ser cremado. Aí eu pergunto para vocês: será que essa é a melhor opção de saúde pública, né? De vigilância sanitária, seja lá o que for, o pessoal da área, se desfazer de corpos colocando dentro de sacos e jogando de qualquer maneira dentro de ônibus? E esse moço que fez essa filmagem, ele depois foi preso, tá? Dizem que ele já teria sido solto, mas diz que a polícia bateu lá na casinha dele, dizendo que eles estavam preocupados com a questão da saúde dele, porque ele esteve num hospital, mas a gente sabe que, na realidade, é a polícia repressora da China trabalhando. Então, seria bom que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo, mostrando que, certamente, o número de mortos não está sendo contabilizado pela China, não tenha dúvida, eles não estão trazendo o real impacto desse surto, dessa epidemia
lá na China. Uma informação importante é que já se tem quase certeza que o coronavírus veio de morcegos, né? Os cientistas revelaram que o vírus é 96% idêntico ao encontrado nos morcegos, né? E é muito parecido com o SARS. O SARS, a gente lembra da desgraça que trouxe para o mundo, né? Matou muita gente também, mas dizem, porém ninguém tem certeza que o SARS seria mais mortal. Então a gente vai ter que esperar, porque ainda, né, eles confirmarem essa notícia, mas quase certo que tenha vindo de morcego. Aí vocês lembram desses mercados na China, onde eles pegam o morcego vivo, arrancam a asa, aquela coisa, comem, levam para casa. E nesses mercados eles fazem isso mesmo. Eu vi, inclusive, na Fox News mostrando isso. Como eles fazem lá. Eles pegam, cismam lá com o morcego lá, pegam a asa do morcego, cortam, colocam do tamanho, está tudo certo, tudo ótimo, maravilhoso. E a gente sabe que isso já é parte da política da China para dizimar mesmo a sua população. Porque todo mundo sabe, não precisa ser biólogo, médico, seja lá o que for, para saber que morcego, que rato, que cobra, que esses animais causam doenças, sim, que não é propício para o ser humano se alimentar desses animais. Então, eu vou depois confirmar, ver se esse que fez essa denúncia aí dos corpos que estavam sendo amontoados lá em ônibus, se ele já foi solto ou não. E quem compartilhou o vídeo desse rapaz é uma jornalista chinesa, tá? Aí vocês vão lembrar que na semana passada também foi divulgado um vídeo em que se alega nesse vídeo que mais de 90 mil pessoas teriam já contraído o coronavírus e se mostrava no vídeo, isso foi muito visualizado, as pessoas tendo crise, caindo no chão, já mortas e tudo mais. Claro que a China nunca reconheceu isso e nem nós podemos dar toda a certeza que aconteceu mesmo, porque a China não oficializou isso e também a OMS e outras instituições não vão fazer nada, porque a OMS deu parabéns para a China pela forma que está conduzindo, é isso mesmo, a OMS deu parabéns, a Organização Mundial de Saúde deu parabéns para a China, porque diz que o país está conduzindo bem, né, o tratamento em relação aos pacientes e está tentando fazer o melhor de que o coronavírus venha a se expandir. Gente, quem está acompanhando esse tema sabe que a China não está tratando devidamente os pacientes, sabe que a China continua violando direitos dos pacientes, das demais pessoas, não somente aqueles que já estão doentes, e vem a OMS falar esse absurdo e dar parabéns ao país, dizendo que o país está agindo. Detalhe, o próprio prefeito da cidade onde começou o surto reconheceu que não agiu da forma devida, que foi muito moroso para tomar as atitudes certas e assim impedir que esse surto ultrapassasse os limites da cidade. Então, quando o próprio reconhece isso. Quando a gente vê que foi dado muito tarde o alerta para a OMS reconhecer como uma emergência global, isso vários especialistas falam, mas a OMS, vendida para a ONU, né, preocupada com isso, a quem agradar, vendida para a ONU não, para a China, simplesmente mente dizendo que eles estão agindo da melhor forma possível. Então você já vê o absurdo que é essa OMS. Lá nos Estados Unidos já são 11 os americanos que foi confirmado que estão com o vírus. Dos 195 que estavam lá, que estão em quarentena, alguns já foram hospitalizados com esse novo vírus. Hoje, nos Estados Unidos, são apenas 11 aeroportos que recebem pessoas que estão vindo da China. E eu acho interessante, gente, claro, americanos que são obrigados a fazer quarentena e tal. E aí eu fico pasma, né,
que no Brasil, tá, os nossos aeroportos todos estão recebendo chineses vindo de toda a China, não existe nenhum tipo de determinação do país, do Brasil oficial, para que os aeroportos deixem de receber ou recebam com cuidado sanitário mais rigoroso as pessoas que estão vindo da China, que a própria OMS reconhece que que todo o território vive esse caso, ou melhor, é considerado área transmissível para o coronavírus. Várias empresas aéreas, já interromperam viagem, não somente nos Estados Unidos, como em outros países, viagens de ida e volta para a China, e Hong Kong já tem também aeroporto que está proibindo viagens para Hong Kong. Então, vocês veem assim, o absurdo que está acontecendo e a gente não está com as medidas necessárias para proteger a população brasileira. As indispensáveis, diria eu, né? Pelo que eu estou vendo. Gente, eu estou falando em comparação que eu estou vendo no mundo, ok? Eu não vou falar em comparação com os nossos malogros. Eu vou falar em comparação ao mundo que eu estou vendo o mundo fazer para tentar conter esse vírus terrível. E é interessante que quando esse vídeo que eu falei para vocês do pessoal do agronegócio fala coisas reais, mas a gente também tem que entender o seguinte, o vírus é mortal. Dizer que não é, ele é mortal, né? Isso ninguém tem dúvida, ele mata realmente, em alguns casos, e não é só idoso. Houve já casos em Filipinas e também em Hong Kong, e as pessoas eram relativamente novas. Um tinha 44, o outro acho que tinha 39. Então, assim, é uma doença que preocupa. Então, não dá para você jogar só para o lado da especulação. Eu, Andréia, não estou preocupada com a especulação agora. Eu estou preocupada com a pública, eu estou preocupada com o meu povo. É isso que é a minha preocupação. Eu trabalho com direitos humanos e não com a questão de economia, né? Então, assim, a ameaça é real. Dizer que não é um absurdo, muito embora eles não tenham dito no vídeo que não era. Eles nem entram nessa questão de ameaça, só falam da parte da economia. Por quê, gente? Hoje, na Fox News, em vários outros jornais, a gente já viu que os analistas dizem que vai haver uma queda muito grande na economia, a economia global vai sofrer um impacto, a própria China também, o Brasil e tal. Então, o que ocorre? Esse vídeo veio para dizer, não é bem assim. Isso eu até acredito. Agora, o impacto na saúde é claro. A gente viu o caso do navio na costa da Itália, que o pessoal foi obrigado a fazer quarentena, e hoje vimos nos jornais mais um outro caso de um navio onde, no Japão, todos os mais de 3.000 passageiros foram obrigados a ficar de quarentena nesse navio. E já foi identificado pelo Ministério da Saúde lá do Japão que várias pessoas, se eu não me engano, 10, né? Isso. O Japão já confirmou que 10 pessoas que estavam nesse navio, e interessante, gente, que foi um senhor de 80 anos, que já até desembarcou, né? Já tinha desembarcado no navio, descobriram que ele estava com a doença. E aí o Japão, né, decidiu que não ia aportar, ou melhor, as pessoas não poderiam desembarcar no Japão com esse problema, né? Tinha que fazer a quarentena, então o pessoal está lá fazendo a quarentena, sofrendo lá dentro do navio, e a gente já viu o caso da Itália. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Né? Mas vamos correndo para o Brasil, que eu não quero me alongar muito, né? A gente viu... hoje o jornal tinha anunciado que teria um caso de o primeiro caso de coronavírus aqui na América Latina. Seria em Equador. Já foi desconfirmado. Então, vamos ver se aconteceu ou não. Agora, gente, antes de eu entrar nas notícias sobre o Brasil, eu quero te levar à reflexão. Vamos fazer uma reflexão em relação ao país Brasil. Boa noite a todo mundo que está entrando aí, gente. Muito boa noite. Ao Brasil, que diz que está preparado. O Ministério da Saúde diz que está preparado. Você que frequenta
a rede pública, municipal, estadual, federal, você sabe, eu não preciso nem falar se está preparado ou não. Mas eu queria que você só refletisse um pouquinho só, pensando no seguinte: o Brasil realmente está preparado para receber esses chineses, porque também está todo mundo preocupado com a situação dos brasileiros que o Bolsonaro já autorizou que sejam repatriados para o Brasil. Eu vi um monte de gente desesperada, inclusive o jornal Globo trouxe uma matéria, cadê? Inclusive ela está aberta só para assinantes. Cadê? Eu vou colocar até aqui a matéria, eu achei muito interessante a matéria que eles trouxeram para se sensibilizar o pessoal, porque o que o Jornal Globo quer é colocar a população contra o Bolsonaro. O que eles querem é isso. Então, eles trouxeram essa matéria que foi publicada 4 horas atrás, e o título. Cadê? E o título da matéria estava aberta, mas eu perdi aqui: Moradores de Anápolis, onde brasileiros repatriados farão quarentena, temem chegada do coronavírus. Quer dizer, mostrando que os moradores estão desesperados. Aí diz que a população teme que a doença possa chegar ao país e atingir primeiro a população do município, lá em Goiás. E na noite dessa terça-feira, o ministro da Defesa, em entrevista lá no Palácio do Planalto, anunciou que os brasileiros que serão resgatados, eles devem chegar ao Brasil no sábado. Eles vão ficar de quarentena na base aérea dessa cidade, Goiânia. Não se sabe ainda quantos dias, tá? Porque Estados Unidos coloca 14 dias, vários outros países. Mas aqui já se cogitou até 21. Porém, não tem nada fechado ainda do tempo que esse pessoal vai ficar lá. Então, os moradores estão com medo, né? Porque Anápolis é a terceira maior cidade do estado de Goiás, com uma população de 334 mil habitantes, e fica a 59 quilômetros de Goiânia, né, da capital. Só que tem um detalhe: o governo diz que é interessante que eles fiquem na base aérea de Anápolis, porque ela está mais preparada para receber esse pessoal. Ela fica a 15 quilômetros do centro da cidade, quer dizer, não é tão perto, né? Ela está muito preparada e tem um detalhe: ela está próxima de Brasília, está a poucos quilômetros de Brasília. Pessoas que forem identificadas com a doença, elas serão levadas para Brasília, onde tem hospital, segundo o Ministério da Saúde, preparado para receber essas pessoas. E é claro que o governo também já avisou que as pessoas vão passar os brasileiros, né, vão passar por exames clínicos lá na China antes de vir para cá, porque se alguém for confirmado com a doença, não virá, não poderá embarcar. Só que tem um detalhe: a gente sabe que tem casos ativo e tudo mais. A gente sabe que não é fácil assim a identificação da doença. Mas, a princípio, quem estiver clinicamente saudável virá e vai ficar na base, porque não vai ter problema nenhum nesse sentido aqui. Eu não vejo risco, vou ser sincera, não vejo risco para a população em Anápolis, em relação a esse pessoal que vai para lá, porque vão ficar numa base aérea protegidos. Não há, até porque, gente, Bolsonaro é maluco já pensou o primeiro foco confirmado da doença vindo de Anápolis, de alguém que não é um brasileiro que veio lá da China? Ia ser terrível para ele. Então, é claro que os militares estão tomando todo cuidado necessário para que não haja nenhum tipo de contaminação. A minha preocupação, eles colocaram aqui no jornal que o pessoal está preocupado, aí o prefeito já teve que falar com o pessoal, porque eles têm estrutura para. Aí colocam aqui morador falando, reclamando, que absurdo. É claro que o Globo fez toda aquela arruaça que eles gostam de fazer. Só que eu não acredito que haja nenhum problema em relação a isso, e eu sei que muita gente, não é pouca, está reclamando do Bolsonaro, mesmo bolsonarista, está reclamando do Bolsonaro trazer essas pessoas para cá. E eu vou dizer já já a minha opinião sobre isso.
Mas antes disso, eu quero trazer as últimas informações aqui do Brasil. Já foi publicado que declara emergência de saúde pública de importância nacional. Segundo o Ministério da Saúde, essa portaria foi publicada, mesmo não havendo nenhuma confirmação por parte de nenhuma autoridade de saúde em qualquer município ou estado, confirmando o caso de alguma doença no Brasil. O Mandetta, o nosso ministro da Saúde, já disse que uma medida provisória está sendo elaborada para ser encaminhada ao Congresso Nacional para trazer esses brasileiros em Wuhan, né? Cada hora eu falo esse nome de uma forma, né? Enfim, mas tudo bem. Então, eles estão fazendo, e essa portaria ela já foi editada nesse sentido, tanto a portaria quanto, né, a decisão de se utilizar a base do legislativo para ter uma legislação compatível do trato com aqueles que são repatriados e fazer quarentena no país. Porque é lógico que a esquerda toda se uniu em função dessa pauta, e quando o Bolsonaro disse da preocupação dele, porque bastou o Bolsonaro dizer que estava preocupado, a esquerda toda se uniu, presidente da Câmara, todo mundo dizendo, não tem problema nenhum, não, pode trazer, está tudo certo, tudo ótimo, maravilhoso, e nós temos toda uma base para receber e tal. Claro, ninguém quer perder voto, né? Todo mundo falou isso. Só que tem um detalhe que eu queria que você analisasse. Você não acha estranho? Eu estou achando estranho, tá? Nos Estados Unidos, uma pessoa, quando faz o exame para ver se tem o coronavírus, em 48 horas eles têm o resultado. É o que eu estou vendo na imprensa americana. E tenho links aqui que eu já coloquei nas outras lives. Eu pergunto, por que o Brasil, primeiro ele falou de que tinham 16, no sábado eles disseram, o Ministério da Saúde, que tinha 16 casos suspeitos da doença. Hoje já baixaram para 13. Mas os casos que a gente tomou conhecimento, do caso lá do chinês, do brasileiro, melhor, que veio da China, veio lá não sei se foi da região, mas eu sei que ele veio da China, e ele estava suspeito com a doença, aí uma profissional de saúde agindo com ele também ficou com sintoma da doença, aí ela e a família foram colocadas em isolamento quando tiveram contato com outras pessoas antes do isolamento, né? E as outras pessoas não foram isoladas, pelo menos que eu tivesse visto isso no site do Ministério da Saúde, onde eu estou colhendo informações, e da imprensa também. Então, assim, me chama muita atenção, gente, o Brasil ainda não confirmar se essa mulher, se essa profissional de saúde, se o próprio brasileiro, esse pessoal que está suspeito já há tantos dias de ter a doença, suspeitos, ainda não foi confirmado. O que me deixa muito apreensiva quanto à nossa possibilidade de responder à altura e na velocidade devida se o coronavírus se transformar numa epidemia aqui no Brasil, tá? Então, me preocupa todo esse suspense. A gente não sabe, afinal de contas, quanto tempo dura o resultado. E a gente vê que tem casos no Rio, tem casos em São Paulo, onde tem mais casos, tem no Rio Grande do Sul, e a gente não sabe em quanto tempo, confirmação ou não, se tem coronavírus aqui no Brasil. Muito estranho, tá? Ficar nessa só de suspeito, 48 horas lá nos Estados Unidos a gente já sabe, né? Então, esse projeto de lei vai ser quarta-feira, possivelmente, já deve ser colocado à disposição do Congresso, né? Os nossos queridos parlamentares já devem se posicionar, e até a esquerda se uniu. Não me parece que vai ser problema essa pauta, que vai ser resolvida tranquilamente. Os casos são: Rio Grande do Sul tem 4 casos, Santa Catarina 2, estados do Rio de Janeiro 1. Cadê São Paulo isso aqui? Cadê? Ah, tá, 6 notificações em São Paulo. Então vamos ter que esperar. Só que tem um detalhe. Para você que está reclamando dos brasileiros virem para o Brasil, dizendo não, Bolsonaro não tinha que repatriar, mesmo com os brasileiros lá
pedindo para saírem. A gente sabe que, enfim, não vou entrar em detalhe, não. Eu ia falar da questão ideológica, mas não vou nem entrar nessa questão, não. Então, muita gente criticou. Só que eu vou trazer aqui para vocês uma matéria que mostra de contaminação pelo coronavírus não vem dos nossos irmãos brasileiros que vão chegar no sábado. Pelo contrário, não vem. Além dos aeroportos que não estão preparados para receber doentes. Eu já falei aqui em outras lives, Unidos pedindo viagens, ou melhor, um ingresso de chineses que vêm de qualquer parte da China. Outros países impedem a entrada de chineses que venham, tipo o Japão, que venham daquela cidade onde o problema da epidemia é mais sério. Enfim, os países estão tratando com muita seriedade essa situação. Estados Unidos separou aeroportos para receber só os americanos, que ele não pode negar que entre, lógico, mas que são obrigatoriamente, por lei, obrigados, nada, são obrigados por lei, desculpa aí, gente, a passar pela quarentena, que, aliás, é uma vergonha a gente ainda não ter uma lei nesse sentido, mas isso acontece. Aqui quase não tem vírus, né? Então tá tudo bem, tá tudo ótimo, maravilhoso. Aqui no mundo, né? Mas eu vou trazer para você que está preocupado com os brasileiros e aí botando o bocão de fora na internet, metendo o pau nos seus próprios irmãos que estão vindo, e não interessa se são de esquerda, de direita, não interessa, tá? Até porque o Brasil vai ficar numa situação muito difícil, muito embora a OMS, assim fechadinha com a China, já deixou claro que não há necessidade de retirar as pessoas da China. A OMS deixou claro, podem continuar tudo direitinho. Várias empresas já tiraram seus nacionais, inclusive a Apple, várias, mas a OMS diz que não tem problema nenhum. Porém, vários países estão retirando seus nacionais de lá. Eu não vejo nada como terrível tirar os brasileiros, sinceramente não vejo, até porque o meu olhar vai ser sempre humanitário para salvar vidas. Porém, gente, o problema não está lá. Eu quero que você acorde para o verdadeiro problema. O problema são os nossos aeroportos que estão recebendo chinês de tudo quanto é canto. Não tem nada. E eu pesquisei hoje, eu entrei no site do Ministério da Saúde, ok? Eu pesquisei, fui lá ver se tem alguma determinação mais rigorosa em relação aos nossos aeroportos. E vi na imprensa, enfim, não tem nada mostrando restrição nenhuma à entrada de chinês. Quer dizer, o brasileiro fica preocupado com o seu irmão que vem lá, que o Brasil vai repatriar, mas não se preocupa com os chineses, que não são nem brasileiros e estão entrando todo dia aqui no nosso território e podem trazer esse vírus. Mas tem um outro detalhe que vocês não viram, porque a Globo não mostrou para vocês, e eu vou trazer agora. Do Senado. O assunto está sendo discutido, claro, lá no Congresso. Inclusive, gente, eu não sei se vocês souberam, o primeiro dia de funcionamento, se eu não me engano, foi na Câmara. Depois eu posso confirmar, vou colocar o link aqui, enfim, aí vocês confirmam. Mas sim, na Câmara. Dos 510 deputados, sabe quantos compareceram no primeiro dia de trabalho que você para isso, né? É uma maravilha, só 65 ou 66, um dos dois, ou 65 ou 66, eu li hoje no jornal. Então, gente, vejam que absurdo, num período que a gente está tratando de assuntos importantes, inclusive de saúde pública, como é o caso do coronavírus, e os nossos deputados não apareceram para trabalhar, a grande maioria, só apareceram 65. Parabéns, parabéns, vocês estão usando muito bem o nosso dinheiro, jogando fora para das férias que vocês têm direito, né? O tempo que vocês têm foram muito pouco, então foi muito pouco. Então vamos aproveitar. É um absurdo isso, mas tudo bem. Então hoje no Senado, o senador Messias de Jesus, do Republicanos, de Roraima, fez um discurso no plenário que seria muito bom essa galera que está preocupada com os brasileiros que estão vindo, essa galera deveria ouvir. Ele fez hoje um apelo ao governo federal,
lá no Senado, pedindo o que eu dia e o povo não está nem aí. O reforço e a proteção nas regiões de fronteira para impedir a disseminação do coronavírus. Ele citou como exemplo qual é o estado que eu estou todo dia trazendo aqui, falando que o negócio lá é sério em todos os sentidos. Ele citou justamente esse estado, Roraima. Ele diz que, além de receber os refugiados venezuelanos quentinhos por dia, tá bom? Tá bom, quentinhos? Você tem noção que é um estado pobre receber 500 pessoas por dia? Só de venezuelano? Legal. Então, além dos refugiados venezuelanos, o Estado também é a porta de entrada de imigrantes, não são refugiados, de outras nacionalidades, como os guianenses, os surinameses e os haitianos. Gente, que, aliás, são milhares de haitianos que entram lá. Esse senador diz que é imprescindível que se cuide das nossas fronteiras para evitar catástrofes, como pode acontecer no caso do coronavírus. Abre aspas para o senador da República, que os jornais não estão trazendo, até porque não vão contra a pauta globalista da ONU, né? Mas ele diz, na cidade guianense de Letém, fronteira com o município romense de Bonfim, 90% dos comerciantes são chineses. Olha que coisa linda, gente. Ele diz, é uma cidade de 5 mil habitantes com um comércio enorme que atrai turistas de toda a região norte, em especial do Amazonas. Cerca de 12 a 15 ônibus chegam todos os finais de semana em Letém. As utilidades domésticas e eletroeletrônicos são vendidos, são comercializados na cidade de Letém, e 90% desse comércio são chineses, são de propriedade dos chineses. Que coisa linda, gente, maravilhosa. O senador também disse que a cidade venezuelana de Santa Helena de Uairém, que faz fronteira com o município de Pacaraima, lá em Roraima, 50% dos que vivem do comércio, segundo o senador, são chineses nessa cidade também. Pessoas que regularmente viajam ao seu país de origem, que têm enfrentado essa pneumonia de epidemia de coronavírus. Gente, isso foi falado hoje no Senado. Senador de Roraima mostrando, ó, estamos ali do ladinho, recebendo o pessoal que está vindo ali da fronteira com Letém, né, lá da cidade guianense de Letém, e onde 90% dos comerciantes são chineses. Esse pessoal entra e sai do Brasil. Os brasileiros que vão lá comprar e vice-versa, que vêm para cá, têm contato com esses chineses. Esses chineses continuam entrando nesse limite territorial. Também no nosso, e o pessoal lá do norte do Brasil está tudo para lá e vai e volta. Ou seja, está aí a porta de entrada para, ou melhor, as portas de entrada para o coronavírus. Está aqui, do nosso lado de Roraima, venezuelano, o pessoal de outros imigrantes estão vindo, mas essa questão do comércio está debaixo das nossas barbas e ninguém está falando nada, ninguém está reclamando. Entendam bem, o Bolsonaro tomou a atitude que ele tomou, a decisão de trazer brasileiro, porque ele sabe, ele não é criança, houve um impacto na opinião pública, houve, dizer que não houve é mentira, houve. Só que é lamentável ver que o pessoal está todo se voltando, o pessoal todo não, muitos estão reclamando porque os brasileiros vêm e não tem uma sã criatura que tenha influência, né, uma maior influência, que está levantando como esse senador fez. Precisamos alertar ao presidente Bolsonaro o perigo que é nossa fronteira aberta. Aliás, esse Congresso, que não gosta de trabalhar, pelo que a gente está vendo, né? Não é muito fã de trabalhar, já deveria, para ontem, ter revisto a lei de imigração.
nós temos que ter toda uma lei muito bem fundamentada, muito bem conectada, para impedir que haja imigração em massa nesse. Estamos no meio de uma epidemia que é muito grave. Aí alguém pode falar, será que é tão grave assim que vai ser problema para o Brasil? O Brasil, eu fiz uma live sábado, se você não viu, eu vou colocar o link aqui, mostrando que nós não vencemos diversos vírus perigosíssimos. Vimos o sarampo. Vários venezuelanos entraram com sarampo no Brasil porque não quiseram se vacinar e o Brasil não obrigava, e a ONU não obrigava eles se vacinarem. Então, o sarampo chegou ao Brasil quando ele era erradicado e pessoas morreram de sarampo aqui no Brasil. No ano passado, a H1N1 matou 2 pessoas por dia, dentro de uma estimativa. 2 pessoas por dia. É lógico que você pode falar, mas mesmo assim é pouco. Sim, é pouco. Se não for teu pai, tua mãe, teu irmão, é pouco. Entende? Então, quando a gente fala de epidemia num país que não venceu dengue, não venceu chikungunya, não venceu sarampo, não venceu H1N1. Aí vem mais uma para sobrecarregar o nosso sistema de saúde que está falido. Dizer que não está, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, a questão eu vejo como muito séria e eu queria alertar, não vou demorar, eu queria só alertar para vocês que estão assistindo que nós temos um problema sério. Os nossos aeroportos, que estão recebendo chinês aí a baita, sem nenhum tipo de restrição, e temos também o problema Roraima, lá, nossas fronteiras que estão abertas, e está todo mundo fazendo festa no local que é apinhado de chinês, que vai e volta da China sem problema nenhum. Então, a hipocrisia, me perdoem, eu chegar e dizer, por que vai trazer brasileiro? Se o meu país é porta de entrada para chinês fazer o que quer. O que quer no bom sentido, tá, gente? Eles vêm comercializar e tal, eles estão vendo ao lado deles. Pena que o brasileiro nem sempre vê o lado do país, né? Mas isso faz parte, né? Então não vou me alongar, tá? Eu queria fazer uma live bem curtinha, mas é só para abrir o teu olho em relação a isso. Roraima continua trazendo ameaças para o Brasil, mas ninguém está esquentando para isso. A hora que o negócio lá pegar, e eu tenho um link também, violência de venezuelanos lá roubando comerciantes, a situação é muito grave. E vou avisar para vocês, Pacaraima está no limite. Para terminar, gente, eu tenho conversado com pessoas em Roraima e também em Pacaraima, e a população já não está aguentando a violência e todo o impacto negativo da imigração, sobretudo em Pacaraima, que recebe inicialmente os refugiados. A população está desesperada e há o risco, sim, de haver confronto com o venezuelano, de haver uma resposta, porque o governo não tá respondendo devidamente e a população está sendo muito prejudicada com a imigração. É claro que ninguém quer isso, eu não quero, deixar claro, porque senão vão falar, xenófoba. Não, eu não quero. Eu sempre aconselho, tenham paciência. Só que o povo, quando é agredido, quando é roubado, quando vê traficantes do PCC, quando vê milícias da Venezuela entrando no seu país, quando vê estupro, quando vê violência se repetindo semanalmente, é difícil você conter uma população num caso desse em que ela está abandonada à própria sorte, porque é isso que está acontecendo em Roraima. A população em Roraima está abandonada à própria sorte, porque, infelizmente, os recursos que chegaram até lá, não é de agora, são sempre veiculados para a acolhida, a operação acolhida. O brasileiro em Roraima que paga imposto está sofrendo, não tem prioridade nos hospitais, nos serviços públicos. Crianças brasileiras não estão tendo acesso às escolas porque as venezuelanas estão no lugar dela. Nada contra a venezuelana estudar, mas as crianças brasileiras precisam ter prioridade num país que é o seu. Então, assim, precisamos alertar ao presidente sobre o que está acontecendo em Roraima, porque não é patriótico nem um pouco eu deixar de lado um país que está sofrendo com a
prática da agenda globalista da ONU, porque a gente não quer entristecer um ou outro elemento do governo. E quando eu digo um ou outro, é porque a própria ministra Damares já se colocou como garota propaganda da ONU, pedindo aos estados no Brasil que aceite o processo de interiorização. Né? Quando ela esteve em Roraima, não levou nenhum projeto para a nossa população doente, com problemas sérios em todas as áreas da administração pública, e quando ela foi, a prioridade dela, infelizmente, foi se encontrar com líderes evangélicos, com entidades indígenas, mas com o povo que precisava de se colocar em relação à sua dor, com entidades que queriam tratar o assunto, inclusive ecoando a voz dos mártires, que ela não recebeu para conversar sobre o que estava acontecendo lá em Roraima. E ela foi ver os acampamentos dos refugiados e começou a fazer toda aquela propaganda para refugiado e não levou, volto a repetir, o Ministério dos Direitos Humanos não levou nenhuma proposta de socorro para a nossa população e foi abraçar os refugiados. Eu não sou contra, eu sou humanista, né? Humanista não, gente, eu tenho até pavor desse termo, porque ele foi já ideologizado, mas eu sou ativista de direitos humanos, porém, quando o meu povo não é colocado em primeiro lugar, eu fico muito indignada. E pouco me importa quem faz isso. Eu aplaudo algumas ações de Damares, mas ela abandonou Roraima, podia dar voz aos roraimenses, levar algum projeto para a população, mas não levou absolutamente nenhum e saiu de Roraima fazendo propaganda pelo Brasil para que entrem mais venezuelanos no estado que já está falido. Desculpa, mas essa é a realidade. E a ONG, quando a voz dos mártires, aconteça o que acontecer, continuará sendo voz de Roraima. O nosso compromisso não é com partido, não é com político, não é com autoridades públicas. O nosso compromisso é com a nossa pátria, o nosso território, o nosso povo. E Roraima também é Brasil. É isso, gente. Lá do coronavírus na China, a gente vai direto para Roraima, mas Roraima é um país, eu lamento que os conservadores no país, a grande maioria, deixaram essa pauta de lado. Mas a gente está aqui, vai continuar, porque a minha preocupação não é like, a minha preocupação é dar voz a quem necessita. Beijo grande para vocês e que Deus nos guarde desse coronavírus. A gente traz ainda mais notícias para vocês, tá bom? Tchau, tchau, uma boa noite para todos vocês que estão aí nessa live.